Olá, pessoal. Aqui é o professor Raimundo de Albuquerque. Vamos dar continuidade aos nossos estudos ali do Código Penal Militar. Como já foi dito, nós vamos analisar artigo por artigo. E aí eu já convido vocês a nos seguirem no Instagram, no nosso podcast lá no Defense Game. Procurem lá. Ele está ali nas principais plataformas ali de podcast, tá certo? Defense Game. Procurem lá. Nos sigam no Instagram, tá? Vocês vão ver essas dicas aí quase que diariamente. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar do artigo 2º do Código Penal Militar. Nós tratamos o primeiro e deixei uma pergunta bastante interessante, que foi o seguinte: será que o crime de deserção está previsto lá no Código Penal Militar? Ele se aplica aos bombeiros militares e aos policiais militares? É isso que a gente vai responder hoje. Mas vamos direto ao ponto. Artigo 2º. Eu vou fazer a leitura do artigo, até porque ele tem alguns parágrafos, e aí a gente vai dissecar aí o Código Penal Militar. Tranquilo? Então vamos lá. Me acompanhe. O artigo 2º do Código Penal Militar diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Então vamos lá, moçada. Aqui nós temos no Código Penal Militar o que a doutrina chama de lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lá no Código Penal Comum, lá no Direito Penal Comum, vocês conhecem por abolício crimes, por exemplo. Ok? Aqui chama-se lei supressiva de incriminação. Então vamos lá. O que é que ele está dizendo? Ó, se eu tenho uma legislação, certo? E é a lei, como eu falei na aula passada, no tópico passado, a lei é que vai determinar uma conduta criminosa. Ela é a fonte do direito penal, seja o direito penal comum, seja o direito penal militar. A lei é que vai estabelecer condutas criminosas. E é a lei que vai fazer com que essas condutas sumam do mapa, ok? Então, imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma determinada conduta, vem uma lei e diz que aquela conduta não é mais crime. Eu vou dar um exemplo, ok? Vou dar um exemplo. É um exemplo, pelo amor de Deus. O próprio crime de deserção, previsto no Código Penal Militar. Se surge uma lei dizendo que a partir daquele momento o crime de deserção não mais existe, ou seja, aquela conduta não é mais criminosa, vamos por parte. Se eu estiver, professor, respondendo um IPM pelo crime de deserção, o que é que acontece? Para tudo. Acabou. Não tem que continuar mais nada. Professor, se eu estiver respondendo um processo penal na Justiça Militar, seja da União, seja dos Estados, pelo crime de deserção, se vier uma lei dizendo que não é mais crime, zera tudo, arquivo, acabou. Se eu já fui condenado, e inclusive estou cumprindo pena, o que é que acontece? Para tudo também. Ou seja, se tem uma lei que diz que aquela conduta não é mais criminosa, ela perde os efeitos penais. Penais. Ok? Porque lá no artigo 2º, ele traz um detalhe. Vou reler para vocês. No caput, ou seja, na cabeça do artigo 2º, o que é que ele traz? Ele diz o seguinte, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no direito penal comum. O crime de adultério, ele era previsto no Código Penal. E aí, ele foi retirado do Código Penal. Houve, se nós trouxermos para uma leitura do que está aqui no Código Penal Militar, houve uma lei supressiva de incriminação, mas que lá, no direito penal comum, nós chamamos de abolício crimes, ou seja, a abolição do crime. Aquilo não é mais crime. Então, o crime de adultério deixa de ser crime. Beleza. Mas se aquela pessoa, né, que passou por aquela situação entender que ali caberia danos morais, essa pessoa pode pegar essa sentença
mesmo transitada em julgado, pegar essa sentença, levar até o juízo cível para que possa pleitear uma indenização por danos morais. Só que isso vai ser um outro processo, cabendo a outra parte o direito ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, os efeitos cíveis, moçada, permanecem. Os efeitos penais é que somem, desaparecem. Ok? Diante dessa informação, respondendo a pergunta lá, se o crime de deserção para os bombeiros militares e para os policiais militares, se eles deixaram, né, se não é crime para eles, a resposta é sim, continua sendo crime. Por que eu fomentei, porque eu trouxe essa curiosidade, essa pergunta? Pelo simples fato do seguinte, moçada. Em alguns estados, né, ou melhor, vou partir do princípio do seguinte: alguns doutrinadores de direito penal e processo penal entendem que o crime de deserção não seria aplicável, ou não deveria se aplicar aos militares estaduais, pelo simples fato de alguns militares estaduais, por uma questão financeira, por uma questão outra, resolvem sair do país, tentar uma vida e largam a sua, né, a sua unidade ali, por mais de 8 dias, certo? Vamos partir desse princípio. E aí esse militar é preso, né? Ele é recolhido lá naquele país onde ele está de forma irregular, e aí ele é preso, né, pela imigração, e fica um bom tempo lá preso até ser devolvido para o Brasil. Então, para alguns, há o entendimento de que bombeiros e policiais militares nessa situação não deveriam responder pelo crime de deserção, e sim deveria abrir um procedimento administrativo, como é aberto para o servidor civil, para que ele possa responder, por exemplo, pelo abandono do serviço, né? Pelo tempo que ele ficou ali por mais de 30 dias, porque ele estaria causando prejuízo à segurança pública, ao Estado, ele causou prejuízo. Então, ele responderia dessa forma. Mas, respondendo à pergunta, bombeiros e policiais militares ainda estão sob a égide do Código Penal Militar, e se eles, né, se enquadrarem nessa situação, eles podem sim responder pelo crime, tá, de deserção. Ok? Então, essa é a explicação do artigo 2º. Resumindo, ninguém pode responder por algo que não seja mais crime. Se vem uma lei e diz, olha, isso não é mais crime, se eu estiver respondendo inquérito, acaba. Se eu estiver respondendo processo, acaba. Se eu fui condenado, estou cumprindo pena, acaba. Professor, e se eu já cumpri a pena, tenho lá antecedentes criminais, zera tudo, como se nada tivesse acontecido. Ok? Bom, essa é a ideia. Vamos ao parágrafo 1º. Vamos lá, acompanhe comigo. Parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 2º do Código Penal Militar. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Vou ler com calma. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Vamos lá. Estamos aqui diante do princípio da retroatividade da lei mais benigna. Isso aí, princípio da retroatividade da lei mais benigna. Eu vou dar um exemplo claro, porque o parágrafo 1º ele é cristalino, dizendo, ó, se tem uma lei, ele vai retroagir se for mais benéfico para o militar acusado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é de conhecimento de alguns, o Código Penal Militar ele traz no seu artigo 160 o crime de desrespeito. A pena prevista para o crime de desrespeito, lá no artigo 60, é de 3 meses a 1 ano. Ok? Guarde a informação. Pois bem, o Código Penal Militar, na parte geral em onde nós estamos, ele também prevê um instituto chamado suspensão condicional da pena, ou seja, aqueles militares que foram condenados a uma pena não superior a 2 anos, eles cumprirão algumas obrigações durante um determinado tempo para que eles não sigam para o cárcere, vamos dizer assim, para que eles não sejam presos. Só que tem um detalhe. O artigo 88, inciso 2, a linha A, diz
que não cabe suspensão condicional da pena para, por exemplo, o crime de desrespeito a superior. Ok? Então, se, por exemplo, você, militar, foi condenado pelo crime de desrespeito a superior, hoje você não tem direito à suspensão condicional da pena. Está previsto na lei. Tudo bem? Então, diante desse fato, imagine a seguinte situação. Surge uma nova lei dizendo, olha, está vedado esta situação. Retire-se essa informação de que não cabe suspensão condicional da pena para aquelas pessoas condenadas ao crime de desrespeito a superior. Se você já está cumprindo pena, se você foi condenado, automaticamente o juiz responsável, o juiz da execução, por exemplo, vai ter que chamar você e dizer, ó, já que você cumpre os requisitos, você será aplicado a suspensão condicional da pena. Entenderam? Então, a lei que surge sendo mais benéfica ao acusado, ele retroage a essa situação. Já fui condenado, não tem importância. Pode ser aplicado. Desde que essa nova lei seja mais benéfica para o militar. Foi claro? Bem tranquilo? Esse exemplo que eu dei é bem tranquilo. Ó. O artigo 160, a pena é de 3 meses a 1 ano. Suspensão condicional da pena são para aqueles militares que são condenados a uma pena de até 2 anos. Vejam que a de desrespeito a superior não ultrapassa 1. Mas hoje o Código Penal Militar diz que não se aplica a suspensão condicional da pena para esses militares. Mas se surge uma nova legislação dizendo, olha, agora se aplica, ela é mais benéfica ao militar acusado. Então, vai retroagir ao fato e vai ser aplicado. Tranquilo? Fácil demais, moçada. Fácil demais. Ok? Vamos ao parágrafo 2º do artigo 2º do Código Penal Militar. O artigo 2º diz o seguinte: para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, tá? Então, para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato, ok? Temos aí o que a doutrina chama de apuração da maior benignidade. O que é isso? Simples. Você que vai ser encarregado de PM, você que vai participar de conselho permanente ou de conselho especial ali, né? O conselho permanente, conselho de justiça permanente, conselho de justiça especial, ali na justiça militar, preste bastante atenção. Essa questão é bastante interessante. Eu vou ter aí um conflito de normas, de leis, mas em breves palavras, qual que eu vou aplicar? Você vai olhar para uma e vai verificar o que tem de bom para aquele militar acusado. Vai olhar para outra e vai ver o que tem de bom para aquele militar acusado. Qual dessas duas é mais benéfica? É a posterior ou é a anterior? Não, é a anterior. Então, é ela que você vai aplicar. Ok? Simples assim. Você vai interpretar a norma deste jeito. Lei posterior, lei anterior. Qual delas, em suas peculiaridades, é mais vantajosa para aquele militar? É a anterior. Pronto. Lembrem-se, eu não posso fazer junção de um e junção de outro, né? E aí a gente estaria falando aí de uma lex tertia, né? Que não é cabível. Então, eu vou olhar para uma, ver na sua peculiaridade as benesses. Vou olhar para outra, independente se é posterior ou anterior. Vou olhar e ver qual é que é mais benéfica. Pronto. É ela que eu vou aplicar, aquela que for mais benéfica. Tranquilo? Beleza? Esse aí é o artigo 2º do Código Penal Militar. Espero que vocês tenham gostado, porque logo, logo nós vamos tratar de alguns temas. E aí, ó, a minha pergunta é para o nosso próximo encontro. Militar, que ao tempo da ação ou omissão, ele entendia ali, ó, alguma coisa no momento em que ele comete determinado fato. O que vai ser aplicado para ele? Uma pena? O que vai ser aplicado para ele? Tratamento ambulatorial? E outra, se for aplicado, por exemplo, tratamento ambulatorial, ou se ele for aplicado outras regalias,
O que é que o STJ entende? Quanto tempo essa pessoa, ou esse militar acusado, vai ficar internado? Quanto tempo ele vai passar por tratamento? Isso é importante, porque cada dia que passa, estamos nos deparando com militares doentes, com problemas psicológicos, problemas de todas as ordens. E a instituição e o militar que vai observar aquele PM, ou que vai julgar aquele militar, tem que entender isso aí, tá certo? Então, a pergunta é, no caso em que o militar, no momento do fato, ele não compreendia, a sua compreensão era mediana em relação àquilo que aconteceu, ou ele não tinha qualquer discernimento do que estava fazendo, o que vai acontecer com esse militar. Beleza? Encontro você aí nosso próximo encontro. Visitem lá o nosso Instagram, vão lá no nosso podcast. Vai ser bastante interessante aí. A próxima aula trata desses temas aí. Ok, moçada? Forte abraço, professor Raimundo. Logo, logo a gente se encontra. Até mais.